Funciona assim. Eu pego essas lâminas, ó, que eu peguei no ecoponto, as fábricas descartam, e elas vêm em retalhos de mais diversos tamanhos. Eu coloco um amparo na mesa que tenha um dente. Nesse dente eu coloco a fita encostada na madeira, coloco a régua, que vai ser a medida por corte, encostada no começo aqui da fita, um estilete, e assim eu vou cortando uma a uma. Vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu vou cortar, vai ficar assim, ó. Da grossura, da mesma espessura que a régua, né? Porque ela segue o mesmo tamanho, ó. Vendo? Ela fica da espessura da régua. Como isso? Simples. Simples, mas trabalhoso ao mesmo tempo. São cortadas uma a uma. Com muito cuidado, bastante força para cortar a madeira. Cuidado para não cortar o dedo. E aí, como a régua é curta, eu vou puxando a régua para que ela alcance toda a extensão da fita. Ó. Certo? Só que ela vai quebrar, ó. Para uma luminária, para fazer a cúpula de uma luminária, eu uso mais ou menos umas 8 fitas dessa na horizontal. E depois, para fazer a trança, o trançado, eu corto no comprimento da altura da cúpula que eu quero. Eu já padronizei minhas cúpulas sempre a 30, então eu corto fitas de mais ou menos 29, por aí, porque ela não precisa chegar até o fim, ela pode ficar um pouquinho para dentro para ser escondida na cúpula. Então eu vou cortando fitas menores de 30 centímetros para fazer o trançado. Vocês podem ver que eu já comecei a cortar. E aí, quando eu tenho bastante fita cortada, eu paro para trançar uma cúpula, porque assim, enquanto eu corto mais, a primeira cúpula que eu trancei já vai secando com os pontos de cola que ela precisa ter. Depois, quando eu estiver trançando, eu vou mostrar para vocês como é esse processo de cola, né, para que isso tudo fique amparado. Porque eu corto bastante primeiro, às vezes também para que não precise desmontar a minha estrutura aqui, ó, porque é em cima dessa bancada que eu vou trançar as fitas. Então eu prefiro cortar bastante e depois trançar. Ou se você quiser, você corta fita para uma, deixa trançado secando a cola e começa já a cortar a cúpula seguinte, tá vendo, ó? É isso aqui, ó. Uma fita grande, encosta aqui, ó, nesse dente aqui que eu coloquei, são madeiras, fitas de MDF que eu peguei no ecoponto. Encosta no dente, pega a régua, coloca aqui, ó, encosta bem encostadinha aqui, ela tem que estar encostadinha aqui. Coloca a régua aqui, segura bem firme e vai passando o estilete. Como ela é mais curta que a fita, que essa fita aqui de madeira, gente, para dar uma cúpula de diâmetro bom, eu já sei, para mim, a minha cúpula tem que ser de 1,10 m a fita. Então, acaba que quando chega o estilete aqui, não tem mais régua. Então, o que que eu faço? Eu vou cortando e ao mesmo tempo com a mão eu já vou puxando a fita junto até que ela chegue até o final, né? E consiga terminar a fita, o corte da fita, fazendo esse trabalho aqui.
Então quer dizer que essa cúpula, além de ser trabalhosa pelo fato de as fitas não virem prontas, a gente tem que cortar as fitas. Você pode cortar na largura que você quiser, tô dando só o exemplo da régua. Além de tudo, você tem ainda que trançar, e depois de trançar ainda tem todo o trabalho de acabamento da cúpula. Então a cúpula é realmente a parte mais trabalhosa nesse trabalho com as luminárias que eu faço. Então tá aí, as pessoas perguntaram como é que eu faço aqui as fitas, ó. Depois a gente vai ver como é que são feitos os trabalhos de trançado e colagem da cúpula para que ela chegue ao ponto que vocês vão ver aí. Bom, agora eu já cortei bastante fita para descansar um pouco a mão, porque dói muito fazer isso. Cachorrada. Eu vou trançar uma. O que que eu faço? Eu monto a seguinte estrutura: um peso, eu pego um pedaço de madeira mais pesadinho para segurar as fitas posicionadas. Na minha medida, você não precisa copiar, mas a minha medida é o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitas, mais ou menos espaçadas a olho. Só que a medida total delas é sempre 30. Aqui e no início, 30. E aqui, 30. Porque quando eu fechar essa cúpula, ela tem que bater lado com lado, fechando 30, 30. Tem que dar uma diferencinha mínima, porque senão vai ficar muito ruim para você dar o acabamento. Então, feito isso, eu corto vários pedaços, sempre um pouco menores, tá vendo? Por quê? Porque ele tem que ficar sempre pra dentro aqui, ó. Ele não pode passar, porque depois você vai ter que cortar, você quebra a fita. Então, ele sempre fica pra dentro. Se ele ficar muito pertinho assim, eu até corto pra ele ficar mais curto. E aí, eu vou começar a trançar. Uma em cima e uma embaixo. Uma em cima e uma embaixo, ó. Fazendo isso. No começo, elas estão todas soltas, então fica um pouco mais delicado. Depois vai trançando, vai ficando firme. E aí você vai conseguindo já manipular a tela com mais facilidade. Então aqui eu passei por cima, agora eu venho por baixo, ó. Por baixo, por cima. Aí vai se fazendo da mesma forma. Vou trançar algumas e mostro pra vocês. Depois que eu já trancei várias aqui, por exemplo, eu trancei 4, aí eu vou espaçar certinho, tá vendo que aqui entortou, ó? Eu vou ajeitar o espaçamento entre as fitas. Aí eu vou verificar que jeito que eu quero aqui o trançado. Mais longe, mais perto. Se você deixar vãos assim, quando você acende a luminária, a luz passa por eles. Ultimamente eu ando fazendo assim, ó, juntando bem as lâminas. Tá vendo? Fazendo mesmo um trançado fechado com elas. Quando você quer um efeito de luz espirrado na parede, né? Espelhado a parede, as frestas, você deixa pequenas frestas assim. Se você não quer, você fecha e ampara bem uma com a outra. E se faz assim por toda a fita, deixando aqui o mais reto possível para que você não precise nem cortar. Quando você for fechar a cúpula, as bordas vão bater. Tá vendo que aqui ela não tá aparelhadinha, ó? Essa aqui tá mais curta, ó. Então, o certo é deixar bem retinho para que não te dê trabalho depois. Mas isso, como eu já tenho mais prática, eu acerto ao final. Depois que o tapetinho, que eu chamo de tapetinho, está trançado, eu venho colando uma a uma. Ponho a cola aqui por baixo, entendeu? Eu não tenho como eu fazer aqui porque eu tô com uma mão só. Mas eu coloco a cola aqui por baixo. Olha lá, ó. Um por um. Depois que tá tudo colado, as duas laterais, as fitas estão todas trançadas e coladas, eu coloco assim para secar, ó. Um peso de cada lado, e aí vai se formar um tapete único, né? Todas as fitas estão presas por essa cola nas bordas. Só depois disso é que eu aparo ali as bordinhas e fecho um balaio. Bom, os meus tapetinhos trançados já posaram ali debaixo do peso, colando. E agora?
Bom, agora o que eu faço é emendar as duas pontas, transformando o tapete na cúpula. Vai ficar assim. Mas como? Ó, tá vendo que aqui ela tá saindo, ó? Porque não ficou colado. Eu vou ter que colar essa parte aqui, ó, para que na hora da emenda isso aqui não me cause problema. Pode ver que aqui, ó, eu tenho que esqueci de passar cola aqui. Por isso que é importante deixar tudo fixo. Eu vou colar esse aqui, deixar ele colando aqui um tempo. Colar essa outra ponta aqui também, para que quando a gente faça o cone aqui, essa emenda não fique atrapalhando. Tudo que tiver solto aqui na hora da emenda atrapalha. Aqui tá colado, vai ficar solto, ó. Eu vou deixar esse aqui colando ali no sol e vou trabalhar com o outro que me parece estar colado. Vamos ver se tá mesmo. Vocês viram que eu cortei aqui as pontas, ó. Deixei mais rente. Quanto mais rente você deixar, melhor, porque dá mais acabamento depois. Bem rente. Aí junta as duas assim, ó, e cola. Então não é bom aparecer aqui essas pontas para dar acabamento depois. Tem jeito de esconder, mas quanto mais a gente adianta o serviço, melhor, né? Pode ter tudo certinho. Se você conseguir posicionar as duas pontas aqui de maneira que esconda a emenda, melhor ainda. Nem sempre vai bater, né, o trançado aqui. Às vezes ele não bate. Por exemplo, aqui, ó. Observa que aqui não vai bater, tá vendo? Um tá aqui, o outro tá aqui, ó. Às vezes a gente dá sorte de bater. Se não bateu de um lado, tenta virar do avesso e ver, ó. De repente aqui vai bater, tá vendo, ó? Aqui parece que tá batendo alguns, outros não. Aqui tá solto ainda, dá pra eu mexer, ó. Dá pra eu colocar aqui na mesma direção, ó. Aqui acho que... dá pra eu arrumar, ó. Tá solto. Só que eu vou ter que colar ela também. Eu vou colar e já mostro pra vocês. Ó. Eu coloquei esses prendedores aqui. São prendedores de marcenaria, mas pode ser prendedor de roupa mesmo. Colando e segurando todas as pontas que estão soltas para eu poder fazer depois a emenda do cone. Bom, vamos fechar um balaio agora para vocês entenderem. Tapetinho seco. Esse aqui eu quis deixar ele mais abertinho, que aí quando acende a luz extravasa. Nós vamos encontrar aqui uma emenda perfeita, ó, que fique parecendo com uma continuidade do trançado. E aí vamos fechar o balaio. Eu passo uma cola bem reforçada aqui. Essa cola aqui é uma cola de madeira mesmo. Encontro as duas faces, sempre procurando disfarçar a emenda. E aí, o que que eu faço? Eu tenho sempre perto duas madeirinhas. Uma vai por baixo, e aí dá a pressão em todo o comprimento da emenda. Uma vai por baixo, acerta bem certinho. A outra vai por cima. E para prender, alicates, né? Prendedores. Parece prendedor de roupa, mas ele é bem forte. Usado em artesanato, marcenaria. Aí o balaio fica assim, ó. Secando. Coloco geralmente no sol. E ele vai ficar assim lá um bom tempo. Pra secar e ficar bonitão assim, ó.
fechadinho. Só depois disso é que eu coloco aqui os arremates um a um, por dentro e por fora, para poder fechar e finalizar o balaio, que é a cúpula, né, de abajur. Como eu disse para vocês, é importante que se cole o máximo de pontas possíveis. Por quê? Por exemplo, nesse balaio aqui, que é um outro balaio, eu esqueci de colar duas pontas. Quando eu fiz a emenda, ó, ele colou. Só que é o que acontece com as emendas, ó. Tá vendo? Aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tem duas pontas que estão soltas, ó. Elas ficam arrebitadas, ó. Então, eu tenho que colar elas e disfarçar essas emendas aqui, para que não fique feia a emenda do balaio. Esconder a emenda é meio chatinho, mas o que eu faço? Tá vendo aqui que tem uma ponta aqui que indica que aqui foi uma emenda? Eu pego um pedacinho de fita e tento encaixar aqui, ó. Como se essa fita tivesse aumentado. E aí eu tento voltar com ela pra cá e esconder ela por baixo dessa outra fita aqui, dando a impressão de que não tem emenda. Eu faço geralmente com estilete, porque ele é bem fino, ó. Eu espeto ele aqui dentro, ó, dessa casa. E aí eu empurro a madeirinha por baixo, ó. E aí eu ajeito ela aqui. Tá vendo, ó? É como se não tivesse emenda, mas na verdade a emenda tá escondida aqui embaixo. Aí eu venho com uma colinha para segurar a emenda no local. E encontre a emenda. Sumiu. Então, depois de ter feito a emenda, né, esconder a emenda, fazer todo o reparo aqui, eu vejo aqui na emenda se há algum desnível. Se você quiser, você pode cortar aqui com a tesoura. Aqui também ficou um desnívelzinho, ó. Mas tá vendo como fica mínimo? Porque eu sempre tento regular aqui a altura das duas pontas na mesma medida. No meu caso aqui, 30 centímetros. Feito isso, vou colocar... Nada mais é que uma fita que eu vou colocar aqui com cola e vou colocando prendedores. E assim eu faço por dentro e por fora. E aí dá esse resultado que vocês vão ver aí no final, que é a cúpula do abajur, ou se tampar o fundo, um belo de um balaio. Gostaram? Se gostaram, deixe seu like.